Unificador do Estado egípcio, fundador de grandes cidades, o inventor das sandálias e ornamentos reais, construindo a imagem que hoje temos dos faraós, além de guerreiro e conquistador, a vida dele dá muito o que falar. Olá, viajantes da história! Hoje vamos conhecer o primeiro faraó, Narmer. Ficou curioso para saber tudo sobre ele? Então já deixe seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo. Primeiro faraó ou não? A pedra de Palermo, uma placa de granito negro, é a principal fonte que nos dá acesso à antiga realeza egípcia. Ela tem gravado nela os nomes dos reis do Egito até a quinta dinastia, e também registros anuais do auge da enchente que acontecia todos os anos, detalhes dos festivais realizados e outros eventos anuais importantes como guerras e construções. Infelizmente, apenas alguns fragmentos sobreviveram e atualmente estão reunidos em Palermo, na Itália, no Cairo, no Egito e em Londres, na Inglaterra. Ela contém todos esses detalhes muito bem organizados, mas a parte onde estaria inscrito o nome do primeiro rei da primeira dinastia se perdeu. Assim é o nome de Atote, seu sucessor, que está em primeiro lugar. Embora seja consenso entre historiadores e egiptólogos de que Narmer tenha sido o fundador da primeira dinastia e, consequentemente, o primeiro rei, a discussão surge de tempos em tempos porque, apesar desta hipótese ser a mais provável, simplesmente não há evidências suficientes para afirmá-la definitivamente. A unificação do Estado egípcio. A paleta de Narmer, uma placa cerimonial egípcia ou, segundo outros autores, um suporte para maquiagem, mostra em seu verso uma estranha cena envolvendo dois quadrúpedes de pescoço longo. Esses animais, um híbrido entre serpente e leopardo, ficaram conhecidos como serpopardos pelos egiptólogos. Na imagem, dois oficiais reais puxam cordas presas ao pescoço dos animais que estão entrelaçadas. Esta cena é geralmente interpretada como uma metáfora para a unificação do Baixo e Alto Egito. O reino do Egito ficaria unificado por milênios, e não só teve vida longa, como também foi o primeiro estado na África e um dos primeiros estados territoriais na história da humanidade. E Narmer foi o faraó egípcio responsável por este evento crucial na história mundial. Um fundador memorável. Segundo um dos maiores historiadores da antiguidade, Manetão, que viveu na Grécia no século II a.C., Narmer fundou muitas cidades que mais tarde se tornariam grandes cidades egípcias, como Mênfis, a primeira capital do reino unificado. É provável que ele tenha fundado a cidade de Hieracómpolis, na antiguidade conhecida por Nequém, onde ele instituiu o primeiro culto religioso em todo o estado unificado, o culto ao deus Horus. A fundação de cidades era crucial aos faraós, e muitos dos primeiros reis foram mostrados orgulhosamente empunhando o arado, um símbolo para a fundação da cidade. Quase como em um ritual, o rei marcava o lugar onde seria feito um assentamento, desenhando um sulco na terra próxima ao rio Nilo. Em seguida, os construtores começavam a estabelecer as fundações dos edifícios oficiais, como templos e palácios, além de um celeiro, a fim de acumular os grãos que poderiam ser distribuídos em caso de uma seca ou outras calamidades. A moda dos faraós. Só de vermos alguns traços nas representações já basta para sabermos que se trata de um faraó. Isso se dá, em grande parte, graças às suas vestimentas e acessórios. A coroa vermelha do Baixo Egito e a branca do Alto já eram usadas pelos reis pré-dinásticos, mas o primeiro a ser retratado com ambas as coroas, simbolizando o Egito unificado, e o resto dos acessórios reais definidores, foi Narmer. Na famosa paleta de Narmer, ele é visto usando a falsa cauda de touro, mais tarde a de um cão, simbolizando a força necessária para governar o estado banhado pelo Nilo. Ele também veste o Shenty, que é uma espécie de kilt ou tanga típica da classe dominante. O ureu, uma cobra dourada, que vemos em vários dos faraós usando como tiara, foi uma adição posterior. Foi a primeira vez que um governante se retratou usando a barba real,
que acabou virando a principal marca registrada dos faraós. Ele também é visto seguido por um oficial, que tem a importantíssima tarefa de carregar as sandálias do faraó, acessório fundamental, que representa a separação da terra e, consequentemente, a conexão com o céu, simbolizando o lugar em que o faraó era visto entre os humanos e os deuses. Foi também Narmer que começou a moda dos faraós usando esse tipo especial de sandálias mágicas. O Narmer Guerreiro. Sua principal conquista, a de unificar o Egito, veio de suas habilidades como guerreiro. Os relatos que sobreviveram, entre eles os de Heródoto e Manetão, retratam Narmer como um chefe militar especializado. Os reinos do Baixo e Alto Egito vinham lutando há séculos antes de Narmer conseguir subjugar o Norte, Baixo Egito, e impor seu domínio sobre todo o Vale do Nilo. Artefatos como a já citada paleta de Narmer, a massa-cabeça de Narmer, que é uma arma em si mesmo, e uma série de inscrições, selos e tábuas de marfim, mostram-no acabando com a vida de seus inimigos sem piedade. A paleta de Narmer o retrata agarrando o inimigo pelos cabelos e empunhando uma massa na outra mão, prestes a dar o golpe final. Na outra face da paleta estão duas fileiras de prisioneiros que foram decapitados, com Narmer caminhando em direção a eles como parte de uma procissão de vitória. Narmer era bem visto pelos faraós posteriores. Dois dos maiores exploradores do Egito são os responsáveis pelo descobrimento da paleta de Narmer, que foi encontrada entre outros objetos importantes no chamado depósito principal do Templo de Horus em Nequém, ou Hieracómpolis, no finalzinho do século XIX. O século XX começou com eles publicando os resultados de seus descobrimentos no ano de 1900. Embora eles fossem discípulos de Flinders Petrie, britânico pioneiro da metodologia sistemática em arqueologia, que inventou um método para reconstituir a sequência de acontecimentos históricos em culturas antigas, suas gravações da escavação não foram muito precisas. Assim, nunca saberemos o local exato onde a paleta foi encontrada. Isso é uma grande pena, porque impede o Templo de Horus de ser datado. Só sabemos que ele foi construído séculos depois que Narmer se foi. A prática de enterrar objetos votivos e rituais nas fundações dos templos foi amplamente aceita ao longo da história egípcia, e os artefatos enterrados eram geralmente objetos importantes que pertenciam aos faraós anteriores, que eram bastante estimados. Neste caso, os fundadores do Templo de Horus acreditavam que Narmer tinha sido o faraó mais importante, cuja imagem protegeria o templo e seus visitantes pelos séculos seguintes. Morto por um hipopótamo. Ao contrário do que pensamos, os hipopótamos são os verdadeiros reis da selva e os mamíferos mais perigosos do mundo. Comumente, os reis egípcios eram retratados lutando contra esses animais enormes para provar seu valor. Embora os faraós posteriores não se envolvessem em caçadas desse tipo, é bastante provável que os primeiros realmente participassem de uma caçada desse tipo para provar aos seus súditos que eram dignos de seu apoio e também de seus impostos. O relato que Manetão fez a respeito de Narmer acaba com ele afirmando que o rei foi carregado por um hipopótamo, perecendo. Mas perder a luta para um animal como esse não era vergonha para um rei egípcio. De qualquer forma, os egípcios nunca tiveram o costume de relatar os momentos finais de seus líderes. Só no período helenístico, época em que a Grécia dominava a região do Egito, que relatos desse tipo foram escritos, um dos quais foi de Narmer. Seu corpo nunca foi encontrado. Há séculos que os arqueólogos sonham em encontrar o corpo do primeiro faraó. Os primeiros governantes do Egito eram sepultados em uma construção conhecida por mastaba, uma antecessora da pirâmide, uma estrutura feita de tijolos de lama seca. Todos os reis do Velho Reino foram enterrados dentro de uma mastaba até o final da Terceira Dinastia, quando as pirâmides começaram a tomar lugar. Sendo dessa forma, os estudiosos teorizam, sem provas concretas, que Narmer também tenha sido sepultado em uma delas, nos campos de sepultamento em Saqqarah. Os egiptólogos descobriram em Umel-Kaabé, perto de Ábidos, um grande campo de tumbas reais das dinastias mais antigas, inclusive das pré-dinásticas.
Em 1964, o professor Werner Kaiser, do Instituto Arqueológico Alemão do Cairo, identificou o nome de Narmer em uma das inscrições encontradas. No entanto, o local havia sido extremamente saqueado durante os últimos 5.000 anos, e os artefatos que continham o nome de Narmer foram encontrados espalhados por todo o local, impossibilitando saber qual era a real localização do sepultamento do primeiro faraó. Até hoje, arqueólogos e egiptólogos não entraram em consenso sobre Narmer ter sido enterrado em Saqqara ou em Kaabe, questão que vai ficar em aberto enquanto seu corpo não tiver finalmente sido descoberto. E você, sabia quem tinha sido o primeiro faraó? Qual fato te surpreendeu? Deixe nos comentários. E não saia desse vídeo sem deixar seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!